Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Eu sou Manuela. Hoje a gente vai falar dessa companhia que amamos, que é a Silversea, referência em serviço, em sofisticação, em gastronomia e roteiros. E a gente está com o Jean Saraiva, diretor da companhia no Brasil. Bom Bom dia, dia, Jean. bom dia. Agradecer a participação de todos vocês. Esse webinar está sendo gravado, então vocês podem voltar nele depois, também dividir com suas equipes. E durante a apresentação, fiquem à vontade para mandar perguntas por escrito, que ao final da apresentação a gente vai responder todas para vocês, ok? Vamos começar, Jean? Vamos. Gente, bom dia. Obrigado por dedicar esse tempo para participar de mais uma apresentação da Silversea. Eu queria agradecer primeiramente a Qualitours, nosso grande parceiro e responsável também por organizar esses webinars. É interessante que, além de dúvidas, é que vocês enviassem ideias para que a gente possa fazer nos próximos webinars, tá? Porque o objetivo aqui não é só trazer informações que vocês sabem, mas a gente está continuamente pensando o que a gente pode trazer de mais. Tá? Hoje, por exemplo, a gente preparou uma apresentação baseada mais em destinos, para que vocês, então, tenham conhecimento, e eu citando exemplos, dos roteiros que a gente tem. O que a Silversea está trazendo diferente? A gente escolheu a Europa porque, diante das reservas que estão entrando nesses últimos meses, Europa já é o principal destino para 2018, tá? Então, a gente preparou algo em torno desses destinos e algo diferente. Fique à vontade, no final a gente vai abrir para perguntas, tá bom? A Manuela ela vai participar junto comigo na apresentação, a gente vai tentar fazer algo dinâmico para que vocês possam também entender opiniões diferentes. A Qualitours ela tem uma vivência não só com a Silversea, mas com várias companhias, o que a torna super especialista nesse segmento, tá bom? E Obrigada. aí, imagina. Bom, eu gosto sempre de começar com explicando ou lembrando para aqueles que já sabem, reforçando, o que a Silversea oferece, tá? A Silversea é uma companhia considerada all-inclusive, porque ela inclui todos os tipos de bebida, inclusive alcoólicas. Eu gosto de chamar a atenção que nas bebidas alcoólicas existe uma diversidade de vinhos que são servidos, inclusive champanhe, tá? Não somente Prosecco, a gente também inclui champanhe no nosso all-inclusive. Mas só que o mais interessante, eu viajei algumas semanas atrás no Silver Mills, o valor das garrafas especiais de vinhos diferenciados, de um Barolo, de um Almaviva, de uma champanhe cristal, é impressionantemente, eu não diria barato, porque não é barato, mas os preços eles chegam em muitas garrafas a ser melhor do que comprar em terra, gente. Então, para aqueles clientes que gostam de apreciar não só um vinho, mas um vinho muito bom, toda noite abrir uma garrafa diferenciada, ele vai ter condição por um preço muito bom. É como se a companhia ela subsidiasse isso, tá? Então, eu quero reforçar para vocês, porque eu entendo que no Brasil esteja crescendo cada vez mais a apreciação por vinhos, tá? Então, isso torna a Silversea especial nesse quesito também. Todas as gorjetas estão incluídas. Chega a ficar até um pouco sem graça. Eu estava num grupo e alguns convidados eles falaram: puxa, mas eu não tenho que dar mesmo. O meu mordomo ele é tão legal. Eu estou me sentindo mal de não dar nada para ele, mas porque isso já está incluído. Ele não está deixando de ganhar. Então, é até interessante, porque a Silversea ela tem um serviço muito bom. E os clientes eles acabam se sentindo um pouco mal de não estar dando nada, mas mais uma vez, eu queria reforçar, não precisa, porque isso já está incluído para todos eles. Eu gostaria de adicionar uma informação. A questão da gorjeta incluída não é só uma vantagem para o cliente que já sai com esse pago daqui sabendo o custo da viagem.
mas também é algo que muda de fato o serviço, porque não tendo a expectativa de receber um valor extra, o serviço ele é padronizado, é sempre igual, todos os mordomos são impecáveis, e isso eleva realmente o padrão de serviço da companhia. Muito bem lembrado, Manu. De fato, isso faz uma grande diferença, tá, gente? A culinária, ela é gourmet. Eu vou explicar um pouquinho o porquê gourmet. A Silvercell é uma companhia de origem europeia. E claro que ela traz muito da característica da região para a culinária. Tá? Eu já trabalhei numa companhia com origem americana e agora eu trabalho na Silvercell, que é uma companhia de origem europeia. Dá diferença. Tá? Dá diferença, sim, no paladar. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Simplesmente as americanas vai ter uma pegada um pouquinho para americano, porque algo importante para vocês notarem e por que as companhias elas criam suas características. As companhias americanas, claro que eu não posso dizer todas, mas talvez a maioria delas, tem como seu principal público americano e canadense. No caso da Silvercell, o principal público não é o americano e o canadense, é o internacional. O internacional ele representa mais do que o americano e o canadense. Então isso faz com que a companhia ela abra um pouco mais a mente em desenvolver mais uma culinária, não pensando somente em uma região ou tentando agradar somente uma região, mas sim todas. Então dá uma diferença grande sim, gente. É uma culinária muito especial. A gente tem um acordo exclusivo com o Relais Chateau, um restaurante Relais Chateau a bordo. Eu tive a oportunidade de jantar nesse restaurante há pouco tempo. É diferenciadíssimo. Eu colocaria ele no mínimo ao nível de 2 estrelas Michelin, tá? Isso sem isso com firmeza, não vindo só de mim, mas pessoas que estavam juntas e têm o hábito de sempre, quando viajam, experimentar restaurantes estrelados Michelin. E esse restaurante ele compete sim com restaurantes em terra Michelin, tá bom? Com certeza. Eu gostaria de adicionar também uma informação importante sobre os restaurantes. O Ladam, que é esse restaurante francês, Relais Chateau, ele é junto com um japonês que existe no Mills, né, que é o novo navio, ele tem uma taxa de reserva, que a gente trata como uma taxa de comprometimento. Então, o cliente paga $60 para garantir o lugar dele naquele jantar. Isso por conta do tamanho do restaurante e o preparo todo. Como é uma gastronomia realmente muito sofisticada, demanda uma preparação e é realmente uma taxa de comprometimento, para que o cliente marque e vá, não deixe de ir. Legal. Bom, vamos lá. Em relação às cabines, eu vou voltar com esse tema no slide a seguir. Então, as cabines da Silvercell, elas são reconhecidas como as cabines mais espaçosas. Eu vou mencionar depois para vocês o porquê, tá bom? E, por fim, algo muito importante, e isso traz um pouco da característica da Silvercell, que essa frase, esse slogan, vamos dizer assim, Access All Areas. O que isso quer dizer? A Silvercell, hoje, ela não é um fato, é um fato, tá? Isso não é uma opinião, é a companhia que mais para em portos diferentes um único ano. No ano de 2018 serão mais de 900 portos diferentes, gente. Isso quer dizer que a Silvercell está conseguindo chegar numa quantidade de portos, uma única companhia, algo que nenhuma outra companhia única, uma única companhia, ela consegue, tá? Então isso torna a Silvercell diferenciada e ela inicia um pouco a direção que a gente vai dar para essa apresentação, que é o quê? Focar em destino, focar em roteiros. Essa apresentação, daqui a pouco a gente para de falar de cruzeiro em si, do que o navio tem a bordo, e a gente vai explorar alguns roteiros que a gente elegeu interessantes. Voltando a falar de serviço, como eu estive a bordo e eu quis testar muito o que um mordomo ele faz. E como é um serviço incluído em todas as cabines da Silvercell, independente de ser as poucas externas que nós temos, desde a primeira categoria, todos têm esse serviço incluído.
faz uma grande diferença. Tá? O mordomo, ele, a partir do momento que seus clientes eles chegam a bordo, ele se apresenta e ele começa a oferecer diversos serviços que ele pode oferecer aos clientes, como, por exemplo, ele vai perguntar se ele quer ajuda para desarrumar as malas, e aqui eu estou citando duas fotos onde mostra que eles fazem isso. Ele desarrumou e arrumou a minha mala. Tá? Então isso é demais, porque era uma viagem que eu tinha que levar muita roupa social, não por conta do cruzeiro. Eu tinha muitas camisas, eu tinha diversos blazers, paletós, terno, minha mala estava muito complicada. Ele foi extremamente cuidadoso e é um serviço que faz muita diferença. Tá? Outro tipo de serviço que é muito interessante, que a CVC oferece, independente da categoria, não é só o room service no quarto, mas também à noite eles podem jantar à la carte na cabine. Tá? E é interessante porque o mordomo ele traz um prato de cada vez, como se seus clientes estivessem no restaurante. Tá? Então, veja bem, é um serviço privado na cabine, com o mordomo trazendo cada prato ao seu tempo, sem custo algum. E um item interessante é sobre engraxar o sapato, porque alguns deles, muito do que eles fazem, às vezes, gente, não é um serviço padrão, mas sim, ele vai entendendo o cliente, ele vai entendendo a necessidade do cliente. Se um dia o seu cliente, por exemplo, ele pediu uma champanhe com presunto Parma e melão às 6 horas da tarde, todos os dias vai ter uma champanhe com melão e com presunto Parma no mesmo horário. Ele vai entendendo a necessidade do cliente, ele vai tentando agradar e surpreender. Então, isso é muito interessante. E voltando à questão... Inclusive, Jean, acho interessante contar que eu e a Diana, aqui da Aquarius, a gente esteve a bordo, e a gente pediu exatamente isso que você mencionou, o melão com presunto de Parma e champanhe, e ele realmente repetia, encontrava a gente e perguntava: querem que eu traga o melão e o presunto de vocês? Então foi muito, muito impressionante realmente o serviço. E aí entra os grandes diferenciais da Silversea. Nós temos navios novos, nós temos cabines espaçosas, mas o serviço é muito difícil de descrever para vocês, porque apenas quem viajou ou os clientes que vão viajar, eles terão ideia do que isso significa, e isso torna a viagem muito mais especial. Uma pessoa do nosso grupo, ele estava saindo do quarto e o mordomo ele falou: você não gostaria que eu engraxasse seu sapato? Porque ele não está muito brilhante. Então, assim, claro que ele falou isso de uma forma muito delicada, depois de alguns dias de ter essa intimidade com o cliente. Ele adorou o cliente. Ele falou: puxa, que demais, nem eu tinha notado. Aí, no dia seguinte, ele trouxe o sapato impecável. Então, são os detalhes. Eu quis citar só esses, mas há muitos outros. Bom, a frota da Silversea hoje compõe 9 navios, sendo que 4 navios eles são dedicados à nossa frota de expedição, tá? Então, os navios que fazem apenas roteiros de expedição, lembrando que a Silversea ela tem 4 navios que ficam o ano inteiro fazendo expedição. Não são navios que, em certos momentos, estão fazendo roteiros clássicos, normais na Europa, e em outros momentos estão fazendo expedições. Não, o ano inteiro eles desenvolvem roteiros focando somente em expedição, com o mesmo perfil, sempre incluindo as atividades a bordo dos Zodiacs. É todo o nosso staff que vai guiar essas atividades. Nós não temos equipe em terra, é sempre a equipe que faz todas as atividades estão a bordo, tá? Então é importante que vocês saibam isso, porque o ano inteiro a Silversea tem roteiros de expedição. E os outros navios são 5. Esses navios, então, eles são dedicados a fazer roteiros pelo mundo todo que não sejam expedição. No total, a Silversea 9 navios. E esse é um dos outros motivos, um dos motivos que nos torna uma companhia que consegue acessar áreas onde outras não conseguem. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um roteiro acontecendo clássico de Mediterrâneo, a gente tem um no Ártico. Voltando, então,
em relação às cabines. Eu não quero falar das cabines grandes para vocês, porque cabines grandes, claro que muitas companhias têm, independente de ser luxuosas ou não, mas as primeiras categorias, essa sim eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque a Silversea ela tem como padrão o seguinte, chamar todas as cabines de suíte. E quais são os itens que acabam tornando suíte ao invés de cabine somente? Primeiro, o serviço de mordomo já torna suíte. Segundo, todas as cabines, elas existem essa salinha onde ela pode ser fechada. Tá? Isso é muito importante para quem está viajando em triplo, acaba tendo dois ambientes diferentes. Outro item importante, todas as cabines têm closet, o closet fechado, tá? Chamamos de walk-in closet, e o banheiro sempre com a banheira, o chuveiro, enfim. As cabines, elas são bem equipadas. Segundo ponto, eu vou citar o Muse, que é o navio mais novo. A melhor cabine do Muse, eu não vou considerar 6 cabines, que são 3 externas e 3 panoramas, que são cabines para quem usa cadeira de roda. Então, são cabines bloqueadas para venda. A primeira categoria para venda no Silver Muse, ela tem 37 metros quadrados. 36 uns quebrados, vamos arredondar para 37. Gente, se a gente pensar 37 metros quadrados, Europa, tá? Eu vou citar a Europa como exemplo, porque muitas cidades da Europa, muitos hotéis, os quartos não são grandes. Tá? Então, 37 metros quadrados já passa a ser um quarto de hotel, comparado a um quarto de hotel, se não for maior, do mesmo tamanho de muitos hotéis 5 estrelas. Então, a gente tira, primeiramente, aquela imagem de que navio é ambiente apertado. Manu, você quer fazer algum comentário? Eu acho importante falar que se a gente realmente comparar a primeira categoria dos hotéis, certamente a cabine é muito maior, muitas vezes o dobro, dependendo do hotel. Né? Então isso faz toda a diferença. E a questão do mordomo, que é combinável com isso. Você não tem isso, comparando com o terrestre, você não tem na Europa um quarto com esse tamanho, com o serviço que você tem numa cabine na Silversea. Outro item, para finalizar esse quesito de suítes, o Silver Muse, ele trouxe um novo conceito dentro da companhia em questões de decoração. O Silver Muse está maravilhoso, mas ele não tem nada de surpreendente nas cores. Tá? Eu acho que a companhia ela tá tentando entregar o básico muito bem feito. O que torna o navio muito elegante e assertivo, não tem nenhuma cor, não tem nada que fale, puxa, isso aqui exagerou um pouco, não. O navio ele acaba tendo essa decoração com tons pastéis, isso não impressiona tanto, mas quem está a bordo se encanta, porque eu fiquei, por exemplo, 8 noites a bordo, não cansa. A cabine é exatamente essa foto à esquerda, seria a menor, é uma decoração muito bonita, muito leve. Para quem vai fazer roteiros acima de 10 noites, que vai acabar ficando mais no navio, as cores, às vezes os ambientes carregados, eles acabam cansando um pouco. E a Silversea, ela está trazendo todo esse conceito para o Muse e para todos os navios. O próximo que vai ter exatamente essa decoração vai ser o Spirit, e até o final de 2018, todos os navios eles vão ter essa carinha. Exatamente. Uma coisa interessante é que eu conheci também o navio na semana passada, o Muse, e ele traduz, a decoração dele traduz muito bem o espírito da companhia, que é uma elegância clássica, um tradicional sem ser, sem remeter àquela coisa rococó, né? Seja Louis XV ou qualquer outro estilo desses mais pesados. Então, é realmente muito clássico, muito elegante. Um cliente que gosta de coisas mais modernas vai gostar, e um cliente que gosta de coisas clássicas também vai gostar. Ele realmente consegue atender a um cliente sofisticado que valoriza decoração, atende clientes muito diferentes. Isso é bem interessante. É isso mesmo, porque normalmente as companhias elas acabam se voltando mais a um lado ou muito moderno ou muito clássico, e a Silversea ela conseguiu achar o meio termo nisso e conseguir ser elegante
atendendo os dois públicos. A Manu ela foi bastante assertiva na colocação dela. Outro item que a Silversea tem investido muito, o Silver Mills, ele trouxe 8 restaurantes diferentes, algo então inédito na própria Silversea. O Spirit, ele tem 6 restaurantes, só que depois da reforma do Spirit, ele também vai passar, já estão confirmados 7, e eles estão estudando se eles colocam uma pizzaria italiana para ficar igualzinho o Mills, tá? Mas, por exemplo, o asiático, que não tinha no Silver Spirit, ele também vai passar a ter. É interessante porque na nossa frota já na Europa 2018, teremos um navio no Mediterrâneo e um no Báltico Norte de Europa, com bastante semelhança e uma quantidade grande de restaurantes. Isso faz grande diferença, porque todas as noites os clientes eles têm chance de jantar num restaurante diferente. Isso tira a monotonia do navio. Tá? Então, veja bem, gente, uma cabine confortável, um serviço de mordomo, 8 restaurantes, onde cada noite eles podem jantar num local diferente. Ainda, no almoço, eles têm 5 opções. Então, assim, o navio está saindo daquele estereótipo de ser algo fixo, fechado, monótono. Não, ele está passando a oferecer opções, conforto. Isso tudo torna a viagem muito agradável. Antes de começar a falar de roteiro, a Silversea ela lançou há pouco tempo um chamado Culture Collection. Tá? Seriam basicamente programas de pré e pós, só que um pouco diferente. Por quê? Porque esses programas de pré e pós, eles vão explorar, então, roteiros, destinos, onde o porto de desembarque, ou de embarque, ele vai ser apenas o ponto de saída para esse destino. Eu vou explicar um pouco mais para vocês. Eu vou passar um vídeo, espero que vocês consigam assistir. Não tem som, porque o som ele fica na nossa voz, tá? Não sou muito bonito, infelizmente, mas depois eu mostro para vocês o link que tem esse mesmo vídeo. O que vai acontecer é basicamente que são roteiros terrestres vinculados a cruzeiros, tá? Então teremos alguns cruzeiros que terão programas de pré ou pós. E esses são Esse vídeo está disponível na nossa página também, na página da Qualitus. Bacana. Página inicial. Uma coisa interessante de mencionar para vocês é que a Silversea, ela é assim, a única, ou entre 2 ou 3 talvez que tenham, mas eu acho que hoje ela é a única mesmo que faz de fato o mundo todo. Porque com os cruzeiros, com os barcos de expedição, ela chega em lugares muito remotos, que a maioria das companhias não chegam. Ela tem um barco que faz Galápagos o ano inteiro, que é algo super difícil de conseguir liberação. Então, pouquíssimas companhias têm barcos no Galápagos, muitas fretam navios que já estão lá para fazer roteiros durante algum período do ano. E eu falo sempre que olhar o catálogo da Silversea é assim, uma caixa de ideias, de possibilidades, de novos destinos para aquele seu cliente que é muito viajado, ou que gosta de coisas diferentes, que quer realmente experimentar algo novo, ir para um lugar que nem ele imaginou. Então, dar ideias, realmente sair do tradicional. Bom, os roteiros, eles vão funcionar da seguinte forma. Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês terão mais informações sobre isso. Inclusive, a Qualitus ela já tem preços, disponibilidades. Todos os grupos, eles terão no máximo uma capacidade de 16 convidados apenas. Por quê? Todo o transporte ele vai ser feito com aviões particulares, tá? Então, com jatos particulares, não são só jatos, porque eventualmente, por exemplo, na África são aviões menores. Então, são grupos menores. Tudo está incluído, desde o transporte do porto, então, que ele vai ser feito o desembarque, ou antes de embarcar, vai ser feito todo o transporte. A alimentação está tudo incluído, gente. Os clientes eles não vão se preocupar com nada.
E lembrando que todos esses locais onde nós estamos explorando são locais de difícil acesso, tá? Então, isso que torna esse pré e pós bastante interessante. A gente está falando aqui de Salar de Uyuni, na Bolívia, na Islândia, Mongólia, Tibete, Índia, Ruanda com Serengeti, Namíbia com Rovos Rail, que é o trem que vai de Cape Town, Vitória, Outback, o deserto de Outback na Austrália, tá? E por fim, uma região diferente de ser explorada na Antártica, porque geralmente os navios de Antártica eles fazem essa península, e esse roteiro de cruzeiro que vai parar em Cape Town, pega um avião, eles vêm até o deserto da Antártica, numa região super pouco explorada. Então, bastante coisa diferente. A Silversea, ela é uma promoção que, na verdade, ela se estende ao longo do ano, tá? Ela se renova sempre. O que muda, na verdade, é a validade das viagens que terão esse benefício. Então, por exemplo, todas as viagens iniciadas a partir do dia 1º de junho e com pagamento final até dia 28 de dezembro deste ano, tem 10% de desconto adicionais a qualquer outro tipo de promoção que tiver naquelas saídas, tá? Isso é um benefício bastante agressivo, se a gente pensar 10% de desconto sobre uma tarifa total, um único pagador, muitas vezes, que é o que acontece numa cabine, faz uma diferença grande. Então é importante que vocês informem sempre os clientes sobre essa possibilidade. Nós temos essa vantagem do pagamento à vista e a Qualitours ela oferece financiamento sem juros em cruzeiros da Silversea. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Manu? Sim, parcelamento, certo? Isso. Nós parcelamos 40% de entrada e 3 parcelas no cartão de crédito. Isso é um parcelamento da Qualitours. Uma coisa que sempre surge dúvida com relação ao pagamento, e eu gosto de explicar sempre nas nossas visitas, muitos de vocês já ouviram eu, Liz e Chimene falarmos disso, é que existe o pagamento, que a gente fala que é o sinal e a integralização. Isso é uma possibilidade também para o cliente que tem vontade de pagar direto fora do Brasil. Então, ele passa o cartão de crédito dele direto na companhia. Ele paga um sinal para garantir a reserva e ele tem um prazo para integralizar, para pagar o valor total. Esse é um pagamento completamente diferente do pagamento parcelado aqui no Brasil, em reais, já com um câmbio pré-estabelecido, né, fechado de fato na data da venda. Com relação ao Early Booking Bônus, como eu já estava falando, realmente aí o cliente paga integralmente e ele ganha esse desconto porque ele já está antecipando realmente o valor. Algo mais, Jean, que você gostaria de explicar? Não, acho que sobre esse tema, se vocês tiverem alguma dúvida, a Qualitours ela está super a parte de tudo e de todas as regras. E o interessante é que a Silversea, junto com a Qualitours, a gente procura sempre buscar o que mais a gente pode oferecer, o que mais a gente pode fazer, porque a gente quer pensar como a gente consegue atender diferentes tipos de clientes, porque muitas vezes a exigência não é de vocês, e sim do cliente. Então, se vocês tiverem alguma coisa diferente, passa para a Qualitours que a gente vai avaliar. Duas coisas importantes para mencionar. Uma é que no final a gente tem um questionário, peço que vocês respondam. E a outra é que sempre conversem com a gente qual é a expectativa do cliente com relação a pagamento ou com relação a prazos, porque de repente a gente consegue achar um meio termo em que a gente consiga garantir a reserva do seu cliente, ele não precisa desembolsar o pagamento todo de início. Outra coisa importante é com relação a taxas. Muita gente fala, mas eu tenho que pagar as taxas antes, etc. Na Silversea, tudo está incluído. As taxas de porto e etc. também estão incluídas na tarifa. Então, o que vai ser pago de taxa é só o IRRF, que é aquela taxa de 6,38, que se for um depósito, essa taxa existe, e se for no cartão de crédito, ela existe como IOF, cobrado direto no cartão. Então, é a única taxa à parte que vai ser paga.
Bom, para começar a falar de roteiros, a Silvercia ela lança todo ano os programas que envolvem sempre um atrativo a mais, tá? E o que significa isso? Que o cruzeiro ele passa a ser então segundo plano. O principal ele passa a ser o que a gente está trazendo. E é isso que a gente quer chamar a atenção, tá? Começando com o Grand Prix de Fórmula 1 em Mônaco. Para quem gosta de automobilismo, é a prova mais importante, é a prova mais icônica do segmento, assim como o Wimbledon para o tênis, assim como cada esporte tem o seu grande palco. E Mônaco é um grande palco. O interessante é que a Silverstone ela trabalha com esse grande prêmio todos os anos. A Silverstone ela tem um lobby com a Fórmula 1, porque a Silverstone ela está baseada em Mônaco. E o mais legal disso tudo é que, além de ser um roteiro lindo, e o navio ele parar em Mônaco para cobrir todo o último treino e a prova no domingo, e o navio ficar até 11 horas da noite, a gente também faz a comercialização do ingresso. De que forma? Não é o ingresso da arquibancada. Então, nós selecionamos alguns lugares onde os seus clientes eles terão a oportunidade de ver a corrida de uma varanda, de um café ou de um local onde vai ser oferecido todo um serviço de alimentação e bebida também, que tudo vai estar incluído, gente. Tá? Então, por isso que a gente cobra como, na verdade, é como se fosse uma excursão, que inclui muita coisa nesses 2 dias e não somente ver a prova. Tá? Então é interessante, porque a gente tem o roteiro e também tem os ingressos. É importante, Exatamente. Antes de vocês finalizarem a compra, é importante vocês verem se existe ainda a disponibilidade do ingresso, tá? Então isso é muito importante, porque se a expectativa do cliente é ver de fato a Fórmula 1, e esse tem que ser um cuidado a ser tomado na hora da cotação. Sem dúvida. O que eu ia comentar é que a gente sabe a dificuldade que é conseguir um ingresso, seja com um hotel, enfim, com um concierge, é muito complicado. Para aquele cliente que tem vontade, de repente não teve disponibilidade, é uma oportunidade de mostrar o roteiro do ano seguinte. Já tem os roteiros, inclusive, de 2019, que a gente pode oferecer, já reservar a cabine dele, e também o ingresso, né? E garantir essa experiência, mesmo que seja no ano seguinte, por conta de disponibilidade. Isso é algo que é interessante, né, a gente viaja mostrar isso para o cliente, né? Trazer isso como uma alternativa com antecedência. A gente sente que os brasileiros estão começando a entender que é importante fechar as viagens com um pouco mais de antecedência do que o nosso hábito. É isso aí. Bom, outro roteiro com grande atrativo, a Ópera Nacional de Paris, ela se apresenta a bordo, tá? Em um roteiro lindo, nesse roteiro de 19 de agosto, com apresentações de balé, tá, gente? Então, muito interessante. A Silvercia ela tem acordo com a Ópera Nacional de Paris e também com o Balé Bolshoi da Rússia. Ambos se apresentam a bordo sempre, com frequência na Silvercia. É interessante. Para clientes que gostam de balé e queiram apreciar uma apresentação de forma íntima, porque os navios, muitas vezes, que, no caso aqui é o Silver Mills, é um navio de 590 pessoas apenas, então eles vão conseguir ter, está confirmado uma noite, mas pode ser que confirme uma segunda noite, eu ainda não tenho essa informação ainda, mas é muito interessante, porque torna o cruzeiro especial. Além de um roteiro muito bonito, torna o cruzeiro diferenciado, tá? Então, lembrem-se que a Silvercia ela tem um acordo muito forte com o balé, uma relação muito forte com o balé e ópera. E falando em ópera, a Silvercia ela tem também um acordo exclusivo, um acordo com a academia, a La Scala, da Itália, é uma academia de tenores. Tá? Então, aqui são apresentações de ópera. Para quem gosta de balé, para quem gosta de ópera, a Silvercia é a companhia indicada para isso. Lembrando que a gente sempre traz roteiros interessantes. Aqui, então, o cliente ele tem a oportunidade de fazer uma viagem linda e ver apresentações de forma super exclusivas de ópera. Além disso, tem várias saídas temáticas na Silvercia.
Então, se seu cliente tem um hobby diferente, ou você sabe que ele gosta muito de algo, liga aqui na Qualitours, conversa com as meninas, porque existem várias opções de saídas temáticas que podem interessar o seu cliente. Então, tem cruzeiros de mergulho, de fotografia, de ópera, de balé, uma série de coisas que podem surpreender e fazer o seu cliente decidir por comprar Silversea. É isso mesmo. Bom, vocês estão percebendo aqui que tem uma bolinha na maioria das saídas. Todas essas saídas que tiverem com essa bolinha de 30%, quer dizer que essas saídas, elas terão um desconto de 30%. Gente, isso significa muito, como desconto na tarifa, tá? Então, eu quero que, se vocês gostarem de algum, temos muitos outros roteiros que também estão com 30%. A Qualitours, ela tem a lista de todos os roteiros, então isso torna a Silversea um valor muito mais atrativo e até interessante para muitos roteiros, claro, de 7 noites, onde a tarifa ela tende a diminuir com 30%, é a chance que vocês têm de oferecer Silversea para clientes que não são de categorias de luxo, porque o valor ele não passa a ser tão diferente dessas companhias premium ou de categorias intermediárias, tá? Lembrando que a diferença da tarifa, às vezes ela pode simplesmente cobrir o pacote de bebidas, uma cabine maior. Então, se vocês equipararem todos esses serviços de uma companhia intermediária, a Silversea ela vai ser bastante competitiva nesses roteiros com 30% off. Olha esse roteiro. Antes da apresentação, pode falar, Manu. Antes da apresentação, eu e o Gia, a gente estava conversando sobre essas promoções e tudo, e tem roteiros, gente, com menos de $3.000, roteiros de 7 dias por $2.800, em torno disso. A gente está falando de um desconto que, numa saída de 5.000, numa cabine com varanda, você vai para $3.500, com tudo incluído. Então, assim, o custo-benefício, ele fica assim, incomparável, né? Pensando em outras companhias, pensando em roteiro terrestre, realmente vale a pena olhar preço e colocar isso no papel, mostrando para o cliente a vantagem. Falando primeiramente desse roteiro, é um roteiro que ele vai fazer Grã-Bretanha e Islândia. O interessante é que esse roteiro ele faz 4 paradas diferentes na Islândia, então ele explora bem. O cliente ele começa em Reykjavik, tá? Onde vocês podem elaborar uma viagem, um pré-terrestre para eles, e depois eles vão ter a oportunidade de conhecer outros portos na Islândia e depois seguir para a Grã-Bretanha. É um roteiro maravilhoso. Para quem quer conhecer essa região, fazer essa região de forma terrestre é muito complicado, porque muitos pontos aqui da Grã-Bretanha não tem aéreo, tá? Para chegar nesses pontos tem que ser de ferryboat, é um deslocamento muito difícil. Então esse é um roteiro que ele combina muito bem fazer de navio. O interessante é que o navio que faz esse roteiro é o Silverwind, um navio de apenas 290 pessoas. Ele torna a viagem bastante exclusiva, tá? E lembrando que dirigir nessa região também tem a questão da mão inglesa, né? Então realmente fazer em cruzeiro é uma grande vantagem. É isso aí. Outro roteiro que eu gosto bastante de falar é um roteiro que a Silversea ela tem feito desde o ano passado, ou talvez outros anos, mas é um roteiro que ele tem feito bastante sucesso no Brasil, é o roteiro de Noruega. É um roteiro curto relativamente, é um roteiro de 7 noites, é um roteiro perfeito, muitas vezes para clientes que não estão acostumados a cruzeiro, porque, primeiro, ele tem em 7 noites apenas um dia de navegação, o que eu considero essencial porque é o dia que os clientes eles acabam descansando, e muitas vezes em um mesmo dia, mais do que uma parada. Então a gente está explorando pequenos vilarejos e pequenos portos na Noruega, passando por todos os fiordes. Gente, é um roteiro magnífico. Lembrando que para quem quer fazer um roteiro de Noruega, de fiordes, terrestre, a forma de transporte entre um ponto ao outro vai ser feito de ferry. Então não deixa de ser um cruzeiro, tá? E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, em que muitos roteiros,
o navio ele é um meio de transporte. O navio ele pode ser encarado não como o principal da viagem. O principal é o roteiro. Eu quero conhecer a Noruega, eu quero explorar pequenos portos na Noruega. Eles pensarem em fazer, se vocês tiverem um cliente que tem esse desejo, mas eles não estão pensando em cruzeiro, o cruzeiro vai atender o que ele quer, entenderam? A minha forma de raciocínio nesse ponto, e é assim que eu quero que vocês lembrem, que a CVC tem muita coisa nesse sentido, desde o Grande Prêmio de Mônaco, que o principal é o Grande Prêmio, desde a Noruega, que o principal é o destino, o navio passa a ser o quê? O transporte, passa a ser o hotel, passa a ser o ambiente onde eles vão deixar suas malas e vão jantar à noite somente, tá? Então esse é o grande objetivo. Esse roteiro está com 30% off também, o que torna a tarifa muito especial. Já só aproveitando, eu vi uma pergunta aqui, perguntando qual navio que é que vai fazer o Grand Prix. E esse ano quem vai, em 2018, é o Mills. Então, só respondendo já essa pergunta. Esse roteiro, eu vou mencionar então, em cada roteiro, qual navio, tá bom? Então, aquele de Islândia com Grã-Bretanha Wind, e esse daqui é o Spirit, um navio que ele vai ter capacidade de 600 pessoas. Eu selecionei esses dois roteiros, eles não são tão diferentes. O segundo, sim, ele porque ele tem bastante porto diferente, mas o primeiro seria o Báltico. Só que o interessante desses dois roteiros, o que é, gente? Eles estão parando durante a Copa do Mundo. E eu já tenho, inclusive, nesse primeiro roteiro, no dia 3 de julho, vai acontecer em São Petersburgo as oitavas de final do grupo E e F. E quem são os grupos E e F? E é o grupo que tem Brasil e Suíça e Costa Rica, e o grupo F é o da Alemanha e do México. Isso quer dizer que os clientes eles terão a oportunidade ou de ver um jogo do Brasil, se o Brasil ficar em primeiro lugar, ou ver um jogo da Alemanha, se ela ficar em primeiro ou segundo. Enfim, vai depender muito do que vai acontecer. Mas o interessante é que são duas chaves com campeões mundiais e jogos incríveis. Os jogos eles serão 11 horas da manhã, o navio ele atraca no centro de São Petersburgo às 8 da manhã, então dá tempo tranquilo dele chegar até o estádio e sair. E como o navio ele vai pernoitar de 3 até 5, eles podem ainda ver jogo e aproveitar. Então, claro que o ingresso ele não vai ser comercializado na CVC, diferente do que acontece em Mônaco. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma ideia. Então, clientes que gostam de futebol ou que ao menos querem vivenciar o ambiente da Copa do Mundo, esses roteiros, eles vão ter, então, essa experiência. No segundo roteiro, olha só que legal, no dia 10, vai ser a semifinal em São Petersburgo. Então, nós temos no primeiro roteiro as oitavas de final e no segundo a semifinal. Com certeza, a semifinal só chega às grandes seleções, então, duas possibilidades de jogos diferenciados especiais, tá? Então, para clientes que querem sentir esse momento, eu recomendo muito para vocês. 30% em ambas as saídas também. A Silversea ela tem roteiros de expedição que faz toda a parte do Ártico, tá? E o legal é que são roteiros de 9 noites. Eu passei a tentar entender a diferença de Ártico e Antártica. E muito se fala do que vai ver, né? O Antártico os pinguins, o Ártico o urso polar, só que o Ártico ele tem um benefício interessante à Antártica, por mais que a Antártica seja mais interessante. O Ártico não tem o Drake Passage. Então, para quem tem medo e teme essa travessia entre Ushuaia e Antártica, o Ártico já não tem muito esse problema. Então já é uma região de mares um pouco mais calmos, porque já tem muita ilha ali no meio, já tem parada no meio, não tem uma travessia tão longa como existe no caso da Antártica. Então, para quem quer ter essa experiência de polos, mas tem um pouquinho de medo da Antártica em virtude dessa passagem, o Ártico é uma opção muito interessante.
Outro roteiro de expedição, ambos esses roteiros eles estão sendo a bordo do Silver Cloud, que é um navio de expedição com capacidade para 200 passageiros, tá? E o interessante, 200 passageiros e 200 tripulantes. Esse é um navio de expedição, talvez um dos navios mais luxuosos para fazer expedição, porque, por exemplo, tem 5 opções diferentes de restaurantes a bordo desse navio. As menores cabines com varanda têm mais de 30 metros quadrados. Isso num navio totalmente de expedição. Esse é um roteiro similar ao outro de Ártico, a diferença é que ele vai fazer Ártico com Islândia. Tá? Então, para quem quer fazer uma dobradinha de Islândia com Ártico, esse é um roteiro indicado. Também com 30% off. E o Cloud vai fazer, saindo um pouco do Europa, ele vai fazer Antártica, né, na próxima temporada. Sim, sim. Ele já está na Antártica, né? E ele vai ser um navio que vai ficar dedicado aos polos, Ártico e Antártica. Então vai ser, sem dúvida, a melhor opção visitar os polos com o conforto que não existe nada parecido em nenhuma companhia. E com toda a estrutura de expedição, né, de fato. E eu quero chamar atenção, principalmente nesse navio da Silversea, porque ele é um navio que ele dá a opção para aqueles clientes que não se sentem de expedição, não se sentem tão aventureiros e não querem abrir mão do conforto para visitar destinos remotos. Esse navio ele atende muito bem esses clientes que eles não se sentem 100% expedição. Sim, é verdade. Esse roteiro, ele parte da Islândia e ele vai focar na Groenlândia, mais um destino super remoto, pouco explorado ainda pelos brasileiros. Esse roteiro eu indico para clientes que são muito viajados, já fizeram Islândia, já fizeram praticamente toda a Europa, de norte a sul, de Mediterrâneo. É um roteiro para quem já visitou muita coisa que é algo diferente. Indo agora para o Mediterrâneo, eu trouxe alguns roteiros para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. A Silversea, ela tenta se inovar todo ano em trazer roteiros diferenciados de Mediterrâneo. O que pode trazer demais no Mediterrâneo? Esse daqui, por exemplo, ele sai de Atenas, ele vai até Civitavecchia, ali próximo a Roma, e ele vai fazer um mix entre ilhas gregas, Malta e Costa Amalfitana. O mais interessante desse navio é que, além dele ficar, por exemplo, em Mykonos, das 7 da manhã até as 11 da noite, quando a gente vem aqui para a região da Costa Amalfitana, o navio ele tem uma pernoite em Sorrento. Tá? Isso quer dizer que, então, o navio ele visita 2 pontos, Sorrento e Amalfi, e é até possível que os clientes eles desçam e passam uma noite fora do navio, seja em Positano, para aproveitar um pouco mais a região. No dia seguinte, eles retornam e terminam o roteiro. Olha só que legal esse roteiro, gente. Não é um roteiro longo, é um roteiro de 9 dias, explorando somente, em sua maioria, ilhas, tá? Pontos difíceis de se locomover entre elas. Esse é um roteiro que eu gosto muito, é um roteiro que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esses roteiros de Mediterrâneo, o anterior e esse, eles são a bordo do Muse, que é o navio mais novo da Silversea. Olha só que legal esse roteiro. Ele sai de Roma. Se a gente pensar de Roma a Barcelona, nada de especial, certo? Mas aí o navio ele vai parar em Lipari, tá? Que é uma ilhazinha, um ponto ali pequeno na Itália. Ele vai fazer Sicília, ele vai fazer 2 pontos na Sardenha, Ibiza, Palma de Maiorca e Barcelona. Olha só que roteiro legal, roteiro curto de 7 noites. Tá? Já pega um período quente no Mediterrâneo. E é interessante que ele está visitando diferentes ilhas. É um roteiro de ilhas do Mediterrâneo. Para quem já é bastante viajado, para quem busca algo diferente na Europa, independente de ser cruzeiro ou não, isso é um roteiro que ele pode atrair muitos clientes. Primeiro, não é um roteiro que ele tem dia de navegação. São 7 dias parando em diferentes portos, tá, gente? E só pontos interessantes. Então, claro que o navio ele não está buscando fazer uma imersão nos destinos, o que ele quer é dar uma experiência diária em diferentes ilhas. Mais um roteiro com 30% off.
Esse é um roteiro que ele está fazendo tanto sucesso que a ocupação dele, para quem pensa em fazer um roteiro de Croácia, esse roteiro ele já está com ocupação alta. Primeiro porque ele é a bordo do Silver Whisper, um navio de 380 pessoas apenas, tá bom? E é um roteiro que ele explora bem porque é a Croácia. É um roteiro que ele fica focado no Adriático, ele faz um Veneza a Veneza e ele para em 4 destinos diferentes na Croácia, Kotor no Montenegro, que é maravilhoso, e Ravenna na Itália. Então, olha que roteiro diferente. E a entrada e saída do Porto de Veneza, que é espetacular sempre. É sempre bom lembrar isso para os clientes. Outro porto que tem uma entrada espetacular também é em Kotor. É como se fossem fiordes, tá? São morros muito altos e é um canal, é lindo também, gente. É um roteiro, assim, maravilhoso. Um roteiro de julho. É um período de férias com 30% off. Então, para quem tiver cliente interessado nesse destino, corram para avisá-los, porque é um roteiro que seguramente ele vai encher rápido, então é importante que vocês não percam o time, tá bom? Outro roteiro em que o navio ele explora bem as ilhas do Mediterrâneo. O diferente desse roteiro é que o navio ele vai dormir uma noite em Ibiza. Então ele chega meio-dia de um dia e só vai sair 19 da noite do outro dia. Um roteiro de julho, alta temporada na Europa, onde os valores de hotéis disparam, tá? E a locomoção também acaba sendo um pouco complicada. É um destino que ele vai explorar bem as rivieras, os principais pontos da Europa e do Mediterrâneo. Então, para quem quer vivenciar Monte Carlo, Portofino, Ibiza, Córcega, que está bombando ali para os europeus, é um roteiro maravilhoso. Então, mais uma vez, um roteiro de ilhas, diferente daquele roteiro que eu passei para vocês. Então, para quem tem interesse nessa região, mais um roteiro interessante. E é isso. Eu queria dar uma ideia para vocês. É claro que a Silvestre ela não se limita a esses roteiros. O que eu tentei trazer para vocês são roteiros diferentes. Roteiros que tenham highlights muito, muito fortes. Tá? Então, se vocês quiserem esses roteiros como sugestão, peçam para a Qualitours. Nós temos outros, é claro que nós temos muitas vezes roteiros que exploram pontos mais básicos também, tá? Mas o que eu quero aguçar em vocês é o quê? Que lembrem da Silversea como uma opção de viagem, não só como um cruzeiro. Muitas vezes o cliente ele vem com uma ideia de uma viagem que ele não tem em mente que possa ser a bordo de um navio. De repente ele está pensando em um roteiro terrestre, mas empaca às vezes em disponibilidade, empaca no transporte, é avião demais, é trem demais, é tudo demais, e também custo. Então fala, opa, eu tenho a Silversea com muitos roteiros com 30% em período de férias de Europa, um valor interessante com tudo incluído, com menos locomoção, porque a partir do momento que eles estão na cabine e alocados, eles não têm mais aquela dificuldade de ficar mudando de local. Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito bom, Jean, muito obrigada, sempre ótimo. A gente sempre faz apresentações juntos, muitos de vocês, bastante gente conhecida online, já viram eu e o Jean fazendo apresentação juntos. Fiquem à vontade para ligar para mim, para o Jean, tenho certeza, para a nossa equipe aqui da Qualitours, para tirar dúvidas, para verificar possibilidades para os clientes de vocês. Mesmo que o cliente não pense em cruzeiro, lembrem disso, lembrem dos bons preços, das boas oportunidades, dos roteiros diferentes e ofereçam como uma alternativa. A gente está aqui para ajudar vocês. E como já falou no início, tanto a ideia do Jean quanto minha e aqui de toda a equipe Qualitours é ajudar e facilitar a vida de vocês e achar formas de ajudar a vender sempre mais e melhor, né?
Então, contem conosco, deem sugestões, a gente está à disposição. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder antes de encerrar. Mano, só um comentário para a gente entrar nas perguntas. De todas essas saídas com 30%, esse é um desconto que ele não está no site. Então, é um desconto que a gente chama de privado. Tá? Então, o cliente, se ele buscar alguma informação no site, ele não vai ter esse 30% de desconto. Então, é importante que vocês, agências, informam a eles. Tá? É importante que isso seja repassado, porque senão ele não tem conhecimento. Exatamente. E aí a nossa equipe consegue, vocês falando quais são as saídas de interesse ou destino de interesse, a nossa equipe aqui na Qualitus consegue mostrar para vocês quais as melhores promoções disponíveis para aquele destino, para aquele período, e dar realmente uma oportunidade para o seu cliente. É até interessante que no site esse preço não esteja com a promoção, porque vocês conseguem mostrar para eles como um diferencial realmente. Gia, tem uma pergunta aqui interessante sobre o Ártico, se dá para ver a aurora boreal. Maria Ângela, a aurora boreal pode acontecer sim no período que a Silversea faz, mas não é garantido, não é o período que mais acontece. No geral, a aurora boreal acontece mais no inverno, né, fora do verão. E os cruzeiros acontecem no verão, porque você tem um aproveitamento muito melhor do roteiro como um todo. Acontece bastante de ver a aurora boreal, mas a gente não garante, não tem nenhum tipo de assim, firmeza de dizer que vai ver com certeza. Tá? Então, o cliente que quer ver a aurora boreal, com certeza, ele precisa encarar realmente o inverno aí no extremo norte. Tem uma pergunta que até o Jean respondeu durante o treinamento, mas acho legal a gente falar de novo, que são os ingressos do Grand Prix e da Copa. Os do Grand Prix, eles podem ser vendidos pela Silversea, tá? E os da Copa não. Da Russia World Cup não serão vendidos pela companhia, aí tem que ser comprado à parte. Certo, Jean? Isso mesmo, isso mesmo. É importante que vocês se lembrem que o Grande Prêmio de Mônaco ele é tradicional da Silversea e ela tem, então, essa comercialização dos ingressos. Diferente da Copa do Mundo, e, na verdade, nós aqui do Brasil estamos divulgando os roteiros que estarão durante a Copa do Mundo. Então, isso não é algo da Silversea que ela está lançando. Não, é somente por conhecimento de vocês, porque o Brasil é um país que gosta muito de futebol e pode ter bastante gente que se interesse, tá bom? Tem uma pergunta da Graziella sobre os ingressos do Grand Prix. Quando você for fazer a cotação, disponibilidade do roteiro em si, a gente solicita para a Silversea a questão do passeio, né, incluindo o ingresso do Grand Prix. Não é uma coisa que a gente tenha resposta imediata, mas a gente solicita e tem no retorno a gente já reserva. É legal até já ter o nome dos clientes, porque a gente já faz uma pré-reserva do cruzeiro e do passeio. É isso mesmo. Aqui tem um comentário ainda voltando um pouco ao Ártico. A Patrícia, ela fez um comentário que de fato é isso mesmo. A aurora boreal, gente, precisa de noite para acontecer. O efeito com a luz do dia atrapalha. E o navio ele está fazendo no mês de julho, em que é justamente no meio do ano em que é possível ver o sol da meia-noite, onde o dia ele praticamente vira a noite, sempre com iluminação. Então isso é muito legal. O sol ele fica no horizonte à meia-noite, é bem interessante esse efeito. Então, mais do que a experiência de exploração, esse visual também de noite, ele muda bastante. Sim, agora é importante dizer que existe uma possibilidade, sim, de acontecer a aurora boreal, mas é uma coisa mais rara nesse período. Tá? Então, a gente já ouviu histórias de pessoas no Alasca, na Groenlândia, na Islândia, no verão, e que viram a aurora boreal às 2, 3 horas da manhã, que é quando está o auge da noite mesmo, né? O mais escuro. Claro que não é aquela coisa que fica um grande período e tudo, mas é possível acontecer. Mas eu acho que é importante vocês não darem essa expectativa para o cliente, né?
porque senão ele pode se frustrar muito de procurar a aurora boreal no verão. Tá? Tem uma pergunta sobre seguro viagem, que é interessante falar. Os cruzeiros não incluem seguro viagem. Seguro viagem é sempre comprado à parte. Tá? A nossa equipe sempre envia a cotação junto, inclusive com seguro de cancelamento também, não só assistência de viagem, de saúde, etc. Então é indispensável, a gente fala bastante disso, que é indispensável o cliente comprar um cruzeiro, comprar um seguro também. Só ver aqui as últimas perguntas. Informações, a Beatriz está perguntando sobre valores de passeios em terra. A Silversea, a Qualitours, a partir de 3 meses antes da viagem, a Silversea ela disponibiliza a reserva dos passeios em terra, tá? Mas antes desse período já tem as opções, e a Qualitours ela tem todos esses preços para passar para vocês. Isso. Os preços eles variam bastante, porque ele pode ser um walking tour, né, em uma cidade em que o porto é bem central, etc., ou pode ser um sobrevoo no Ártico, sobre as geleiras. Então o preço pode variar realmente bastante. Aí a gente passa as alternativas de acordo com o roteiro que seu cliente escolheu, a gente passa um arquivo com todas as excursões para que ele possa escolher com tranquilidade, com detalhes e preços. E tem uma pergunta também sobre o pagamento da Culture Collection. Ele é pago sim junto com o cruzeiro, da mesma forma. Bom, gente, é isso. A gente já passou aqui uns minutinhos do nosso horário. Muito obrigada pela participação de todos. Jean, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem à vontade para mandar perguntas, ligar aqui para a nossa equipe. Eu e o Jean, a gente está sempre conectado, a gente se fala o tempo todo, então dúvidas, podem falar com os dois, que a gente um passa para o outro e a gente sempre acerta aí os detalhes. Então, esse treinamento foi gravado, vocês vão ter acesso a ele, depois vão receber o link com acesso, e por favor respondam a nossa pesquisa agora ao final, tá bom? Muito obrigada a todos, até breve. Obrigado, gente. Tchau, tchau.